Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? A noite estava pesada em São Paulo. Aquele setembro de 2010 carregava no ar um silêncio que gritava segredos. Eu, Suelen Martins, 29 anos, olhava pela janela do meu apartamento no Brooklyn, meus cabelos ruivos refletindo o último raio de luz alaranjada. Os prédios se erguiam como gigantes de concreto, testemunhas silenciosas de milhares de histórias que se desenrolavam naquela metrópole implacável. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Não precisei olhar para saber de quem era. Era sempre dele. Lembro-me de como tudo começou. Como uma história de amor pode se transformar no mais perfeito pesadelo, sem que a gente perceba. Cada detalhe, cada momento, cada respiração que me levou até aqui passa como um filme em minha mente. São Paulo, 2010. Uma cidade gigante, barulhenta, onde histórias se entrelaçam como fios invisíveis de um destino implacável. Eu era exatamente o que sempre sonhei, uma publicitária bem-sucedida, com um corpo malhado que conquistei em longas horas na academia do Brooklyn, cabelos ruivos que chamavam atenção em qualquer ambiente corporativo. Minha rotina era quase um cronômetro perfeito. Acordava às 5h30 da manhã, café rápido preparado na véspera, mochila esportiva com roupa de treino, academia antes do expediente. Depois, o escritório climatizado da agência Nexus Comunicações, no elegante bairro de Pinheiros. Projetos incríveis, colegas competitivos, um chefe que reconhecia meu talento. Mas por dentro, um turbilhão de emoções que nem eu mesma compreendia completamente. Robson entrou na minha vida como um furacão. Moreno, 32 anos, barba impecável que parecia ter saído de uma revista de moda masculina, olhos que prometiam mundos e submundos. Nosso primeiro contato foi durante uma reunião de criação. Ele apresentou uma campanha para uma marca de cerveja e eu fiquei impressionada com sua criatividade. No intervalo, conversamos pela primeira vez. Ele tinha um charme difícil de resistir, uma segurança que me hipnotizava. Seu sotaque paulistano misturado com algumas expressões do interior de São Paulo me encantava. Meu bem, pode deixar comigo, cada palavra parecia um convite. Eu não sabia, mas estava prestes a entrar em uma dança perigosa de amor, mentiras e manipulação. Nossos encontros começaram discretos. Um café aqui, uma conversa ali. Sempre com olhares que diziam mais que palavras. Eu sabia que ele era casado, Viviane, uma advogada que trabalhava em um escritório próximo, mas algo em mim parecia não se importar. Cíntia, minha amiga do setor de vendas, foi a primeira a notar algo diferente. Suelen, o que tá rolando entre você e o Robson? Ela me perguntou em um dia de happy hour. Neguei veementemente. Mas os olhares, os toques sutis no escritório, as mensagens de WhatsApp escondidas, tudo gritava o óbvio. Nossa primeira noite juntos aconteceu em um hotel discreto na Avenida Paulista. Lembro de cada detalhe, o perfume dele, o tecido da camisa social, como seus dedos deslizavam pela minha pele. Era como se todo mundo no mundo exterior não existisse. Você é diferente, ele sussurrava. Não é como as outras. Palavras que hoje sei que eram apenas isca para minha armadilha emocional. Minha vida se transformou em um exercício diário de equilíbrio e dissimulação. Cada manhã era uma performance meticulosamente ensaiada. Despertava às 5h30, não por disciplina, mas por um misto de ansiedade e adrenalina que me consumia desde que conheci Robson. A academia era meu primeiro refúgio. Barras, pesos, esteiras, cada movimento era uma tentativa de extravasar a tensão emocional que me corroía por dentro. Meu corpo estava definido, forte, mas minha alma? Completamente fragmentada. No trajeto entre a academia e o escritório, meu celular não parava. Mensagens de Robson pontuavam minha manhã como uma pontuação irregular de um romance proibido. Saudades, mal posso esperar para te ver, você é minha melhor parte. Palavras que me faziam sentir simultaneamente a mais amada e a mais solitária mulher do mundo. Na Nexus Comunicações, eu era a Suelen que todos conheciam. Criativa, objetiva, sempre um passo à frente nos projetos. Meu chefe, Carlos Alberto, um homem de 50 e poucos anos, veterano do mercado publicitário, me via como uma das principais apostas da agência. Suelen, sua campanha para a marca de tênis foi brilhante, ele me disse em uma reunião. Você tem uma capacidade única de conectar emocionalmente. A ironia não me escapava. Eu, que mal conseguia me conectar emocionalmente com minha própria vida, era especialista em criar conexões para marcas. Nossos encontros seguiam um ritual quase metódico.
Robson era um mestre da descrição. Hotéis diferentes toda semana, mensagens codificadas, uma coreografia elaborada de encontros e desencontros. Lembro-me de um dia específico. Era uma quarta-feira, meio de expediente. Combinamos de nos encontrar em um hotel próximo ao Parque Ibirapuera. Cheguei primeiro, nervosa, maquiagem impecável, um vestido preto que sabia que ele adorava. Quando Robson chegou, foi como sempre, um beijo rápido, um olhar de cumplicidade, e então aras de um amor que beirava a obsessão. Conversávamos sobre tudo e sobre nada. Nossos medos, nossos sonhos, nossas fantasias, tudo parecia ganhar sentido naqueles momentos. Só depois de muito tempo percebi como Robson era um manipulador nato. Cada palavra, cada gesto era calculado. Suas promessas de separação eram como música para meus ouvidos desesperados por amor. Viviane não me entende, ele dizia. Você é diferente. Única. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Cíntia era minha única confidente. Nos momentos de vulnerabilidade, eu desabafava. Ele vai deixar a esposa, eu repetia mais para me convencer do que para convencê-la. Ela me olhava com uma mistura de pena e frustração. Suelen, você merece ser a primeira opção de alguém, não a segunda. Mas o amor, ou o que eu imaginava ser amor, me cegava completamente. Durante 2 anos, mantivemos nosso caso em absoluto sigilo. Éramos mestres da dissimulação. Encontros marcados com precisão cirúrgica, mensagens codificadas, hotéis em bairros diferentes para não levantar suspeitas. Viviane, sua esposa, nunca desconfiou. Ou pelo menos era o que eu achava. Mas nem tudo eram flores. Robson era um homem de 1000 promessas. Vou me separar, só preciso de um tempo, você é o amor da minha vida. Palavras ocas que eu, cega de paixão, bebericava como se fossem o mais puro néctar. Cíntia sempre me alertava. Suelen, você é a outra. Ele nunca vai deixar a esposa. Mas eu não queria ouvir. Estava cega, completamente dominada por uma paixão que me consumia desde o primeiro olhar. Nos encontrávamos discretamente. Cafés rápidos, hotéis diferentes toda semana, mensagens codificadas. Eu me orgulhava da nossa astúcia. Nunca imaginei que na verdade era apenas mais uma peça em um jogo que nem eu compreendia. Robson sabia exatamente como me manipular. Cada palavra, cada toque, cada promessa de futuro. Eu era seu estepe emocional, como diria Cíntia. E eu nem percebia. Quando descobri que estava grávida, meu mundo desmoronou. Lembro-me do momento exato, o teste de farmácia, as 2 listras rosa, meu corpo tremendo de emoção e medo. A reação de Robson foi um balde de água gelada. Não podemos ter esse filho. Eu sou casado, seria impossível. A frieza cortou mais fundo que qualquer faca. E então, sem que eu pudesse compreender completamente, perdi o bebê. A dor era inimaginável. Robson apareceu apenas quando soube da perda. Um telefonema rápido, algumas palavras vazias de conforto. Algo dentro de mim começou a mudar naquele momento. Perder o filho de alguém que eu amava profundamente me fez perceber o vazio da minha existência. Sem que eu soubesse, estava prestes a entrar em um mundo onde a realidade e a magia se entrelaçariam de uma forma que jamais poderia imaginar. Robson estava ausente. Não fisicamente, ele aparecia, me consolava com palavras ocas, mas emocionalmente, estava a milhares de quilômetros de distância. Nos meses seguintes, nossa relação começou a se deteriorar. Os encontros se tornaram mais espaçados, as mensagens mais secas. Eu sentia que algo estava mudando, mas não tinha coragem de confrontar. Foi quando conheci Guilherme que tudo começou a fazer sentido. Dona Joana, uma senhora de 60 anos que morava no apartamento ao lado do meu, foi quem primeiro mencionou Guilherme. Conversávamos no corredor do prédio, e eu não conseguia disfarçar minha tristeza. Conheço alguém que pode te ajudar, ela disse, com um brilho estranho nos olhos. No início, relutei. Feiticeiros? Magia? Aquilo parecia coisa de filme de terror, não da minha vida real de publicitária moderna em São Paulo. Guilherme não era o que eu imaginava. Nada de véus, cristais ou imagens estereotipadas de um feiticeiro. Um homem de cerca de 40 anos, olhar penetrante, roupas discretas, escritório simples no bairro da Liberdade. Quando nos encontramos, foi como se ele pudesse ler minha alma. Cada palavra minha era recebida com um olhar que ia muito além do que eu estava dizendo. Quer vingança ou amor, ele sussurrou no final de meu relato. E eu, Suelen, estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Os olhos de Guilherme pareciam perfurar minha alma. Não era um homem comum, daqueles que você encontra por acaso. Seus olhos de predador tinham algo de sobrenatural, como se pudessem ler meus pensamentos mais profundos. Vingança ou amor? Ele havia perguntado. A resposta não era tão simples quanto eu imaginava. Guilherme me explicou cada detalhe do feitiço de amarração. Precisava do nome completo de Robson, sua data de nascimento e um objeto pessoal. Felizmente, eu tinha tudo. Um relógio que ele havia esquecido em um dos nossos encontros.
Uma camisa que deixará em meu apartamento. Detalhes aparentemente insignificantes que agora ganhavam um poder quase místico. Você tem certeza? Guilherme me perguntou. Minha resposta foi um olhar decidido. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar. Sutilmente. Quase imperceptível. Meu interesse por Robson começou a diminuir. As mensagens que antes me faziam estremecer agora pareciam vazias. Os encontros, antes tão desejados, tornaram-se mecânicos. Cíntia foi a primeira a notar a mudança. Você parece diferente, ela me disse durante um café na agência. E eu realmente estava diferente. Foi quando comecei a ver Robson com outros olhos. Cada mentira, cada promessa vazia, cada momento de manipulação se tornou cristalino. Percebi que nunca fui eu quem estava no controle. Sempre fui apenas uma peça em um jogo que nem sequer compreendia. Na verdade, a minha libertação começou de forma quase imperceptível. Foi como se uma névoa lenta e densa começasse a se dissipar dos meus pensamentos, revelando uma versão de mim mesma que eu havia esquecido completamente. Nos primeiros meses após o feitiço de Guilherme, as mudanças eram sutis. No trabalho, notava que minhas ideias fluíam com mais clareza. Projetos que antes pareciam impossíveis agora se desenhavam com uma nitidez impressionante. Meu chefe, que antes me via como uma sombra de mim mesma, começou a me olhar de forma diferente. Essa é a Suelen que contratei, ele me disse em uma reunião, depois da minha última apresentação. Finalmente você voltou. Voltei? Na verdade, eu estava descobrindo quem sempre fui. Os dias seguintes foram de reconstrução. Comecei a frequentar a academia novamente, algo que havia abandonado durante meu relacionamento doentio com Robson. Cada manhã era uma pequena vitória. Acordava mais cedo, preparava smoothies coloridos, planejava meus projetos com uma energia que me surpreendia. Minha amiga Cíntia, do setor de vendas, foi a primeira a notar a mudança. Suelen, você parece diferente, disse-me no intervalo de café. Mais leve, mais presente. Era verdade. Cada dia me sentia mais próxima de mim mesma. As ligações insistentes de Robson, antes tão esperadas, agora me pareciam ridículas. Como pude me perder tanto? Comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, uma mulher sábia chamada Dona Mariana, me ajudava a desconstruir camada por camada aquela versão manipulada de mim mesma. Nas sessões, revisitávamos minha história, analisávamos cada momento de submissão, cada escolha que me levou àquela armadilha emocional. Você não foi fraca, dizia Dona Mariana. Você foi estrategicamente manipulada. As sessões eram como escavações arqueológicas. Cada memória de Robson perdia a cor, o brilho. Via agora o quanto havia sido ludibriada, o quanto minha própria necessidade de amor me cegara. Foi quando decidi procurar Viviane que tudo mudou verdadeiramente. Nosso encontro aconteceu em um café no centro de São Paulo, um daqueles lugares discretos onde histórias complexas podem ser compartilhadas sem julgamentos. Escolhi o Café Suplicy, no Jardins, um lugar aconchegante que combinava com a delicadeza do momento. Lembro-me de tremer quando a vi pela primeira vez. Como poderia enfrentar a mulher que eu havia machucado por tanto tempo? Vim pedir desculpas, disse a ela, minha voz falhando. Sei que não há perdão pelo que fiz. Para minha total surpresa, Viviane sorriu. Não um sorriso de ironia ou raiva, mas de compreensão profunda. Você também foi uma vítima, disse ela, segurando minha mão. Robson não é quem você pensava que era. Pedimos mais café. O aroma forte de grãos brasileiros preenchia o ambiente enquanto Viviane me contava detalhes da vida com Robson que eu jamais imaginara. Histórias de manipulação sutil, de momentos em que sua memória parecia borrada, de decisões que não faziam sentido. Teve vezes que acordava sem lembrar de discussões inteiras, contou. Era como se alguém estivesse apagando pedaços da minha memória. Descobrimos que éramos mais parecidas do que imaginávamos. Duas mulheres manipuladas pelo mesmo homem, duas histórias que se entrelaçavam como fios de um destino torto. Nos encontros seguintes, nossa conversa fluía com naturalidade impressionante. Almoçávamos juntas, trocávamos confidências, ríamos das mesmas piadas. Viviane me apresentou a uma terapeuta especializada em relacionamentos abusivos, e juntas começamos uma jornada de cura. Não somos vítimas, dizia a terapeuta. Somos sobreviventes. Começamos a nos encontrar semanalmente. Às vezes para desabafar, às vezes simplesmente para estar. Viviane me contou sobre seus sonhos de criar um escritório de advocacia especializado em defender mulheres em situações de vulnerabilidade. Eu compartilhava meus projetos publicitários, minhas ideias criativas que antes ficavam sufocadas. Num desses encontros, conversávamos sobre nossos medos. Como reconstruir a confiança? Como voltar a acreditar no amor sem ser ingênua? A gente aprende, dizia Viviane. Devagar, mas aprende. Nossos amigos começaram a notar nossa amizade. Era algo raro, nascido de uma dor compartilhada, mas que se transformava em força. Cíntia, minha amiga do trabalho,
Me perguntava como eu conseguia estar tão próxima da esposa do homem com quem eu havia traído. Não é sobre perdão, eu explicava. É sobre compreensão. Sobre cura. A verdadeira virada veio quando decidimos transformar nossa dor em propósito. Vamos abrir nossa própria agência, sugeriu Viviane num daqueles encontros. Uma empresa feita por mulheres que se reergueram. A ideia era mais do que um projeto profissional. Era nossa declaração de independência. Meses de planejamento se seguiram. Viviane utilizava seus contatos jurídicos, eu minha experiência em publicidade. Criamos não apenas uma empresa, mas um modelo de negócio baseado em empatia, em apoio mútuo. Nossa agência nasceu diferente. Contratávamos mulheres com histórias de superação, criávamos campanhas que falavam sobre empoderamento, sobre recomeço. Robson estava preso, consumido pelos próprios demônios. Tentativa de assassinato contra Viviane, o último ato desesperado de alguém que perdia o controle. Viviane me contou sobre Robson. Não era apenas um caso de traição. Era algo muito mais profundo e sinistro. Ele mexia com coisas que não deveria, ela sussurrou. Guilherme havia preparado o terreno. Cada detalhe era parte de um plano maior que eu mal conseguia compreender. Tudo aconteceu rapidamente. Uma denúncia anônima. Investigações. Robson foi preso por tentativa de assassinato contra Viviane. Ele não entendeu nada. Estava perdido, assustado, completamente desorientado. Guilherme sumiu como havia aparecido. Às vezes, penso se ele foi real ou apenas uma figura mística que nos guiou para fora da escuridão. O que sei é que hoje sou outra mulher. Livre. Forte. Dona de mim mesma. E isso é o único feitiço que realmente importa. 3 anos depois, nossa agência se tornou referência no mercado. Não pela publicidade tradicional, mas pela narrativa de transformação que carregávamos. Cada projeto era mais que um trabalho. Era uma missão. Viviane continuava seu trabalho de advocacia, agora com um escritório especializado em defender mulheres. Eu havia me tornado sócia-diretora de criação, desenvolvendo campanhas que falavam diretamente com histórias de superação. Nosso maior projeto? Mostrar que é possível recomeçar. Sempre. Olhando para trás, percebi que minha história não era sobre amor ou traição. Era sobre poder. Sobre escolha. Guilherme havia me mostrado um caminho. Não de destruição, mas de reconstrução. Nem sempre a vingança é sobre destruir, ele me disse em nosso último encontro. Às vezes, é sobre se reconstruir. E eu estava reconstruída.